Você já parou para pensar como uma igreja perseguida conseguiu se tornar missionária? O que parecia ser o fim da igreja tornou-se o início de uma revolução espiritual. Crentes comuns, sem cargos ou títulos, atravessaram fronteiras, chegaram até Antioquia e ali anunciaram a mensagem que transformaria o mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Esta foi a grande mensagem da igreja. E hoje iremos ver então o caráter missionário da igreja, que não nasceu em estratégias humanas, mas da obediência ao ID de Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo. Onde havia perseguição, eles semearam esperança. Onde havia silêncio, eles proclamaram o Evangelho. E onde havia fronteiras, eles viam apenas oportunidades para alcançar vidas. Hoje vamos aprender que a verdadeira igreja, ela não é apenas um grupo que se reúne dentro de quatro paredes, mas ela é uma comunidade enviada e que vive em missão, que anuncia, que ensina, que discipula e alcança novos povos, novas culturas com o amor de Cristo. Essa lição é um convite para refletirmos: será que ainda levantamos barreiras no coração? Será que ainda escolhemos quem merece ouvir as boas novas? O livro de Atos nos lembra: quando Deus age, não há acepção de pessoas. Se você puder, compartilhe, comente, marque aquela pessoa que ama a Escola Bíblica Dominical tanto quanto você. A AD Ministério Verdade e Vida, EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma lição, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, na aula de hoje nós iremos então tratar da temática o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Então hoje nós temos como propósito trabalhar esta temática, lição de número 12, onde nós trabalharemos o caráter missionário da igreja em Jerusalém. E nós queremos convidar você, convidar a sua casa, a sua família, para que juntos possamos estudar a poderosa palavra de Deus, tá bom? E mais uma temática aqui da Escola Bíblica. E olha, queridos, na lição de hoje a gente vai adentrar aqui no capítulo 11 do livro de Atos, na segunda parte deste capítulo. Iremos então falar especificamente sobre o caráter missionário da igreja. Tenho certeza que será muito importante para o nosso crescimento espiritual. Me permita situar você neste capítulo. No capítulo 11 do livro de Atos, nós temos a continuidade do episódio da conversão de Cornélio, que aconteceu no capítulo de número 10. E aqui nesse capítulo 11, nós temos Pedro fazendo a sua defesa perante a igreja em Jerusalém, que reagiu à inclusão dos gentios à fé. Então a igreja questionou o apóstolo Pedro. E o capítulo começa com Pedro retornando a Jerusalém e sendo questionado então pelos irmãos judeus por ter entrado, comido e estado com os irmãos ou com os homens incircuncisos. Então Pedro faz a sua defesa. Pedro relata detalhadamente a visão que ele teve quando estava em Jope e como o Espírito Santo descera também sobre os gentios, da mesma forma que havia descido sobre os judeus, logo no início, ali em Atos capítulo 2. E então a comunidade, ao ouvir o testemunho de Pedro, ela começou a glorificar a Deus e reconheceu que os gentios foi também concedido a ele a oportunidade de arrependimento e eles puderam ser habitados pelo Espírito Santo. Então, queridos, em seguida a esse texto, nós temos agora a passagem que nós iremos discorrer hoje. Ou seja, a igreja se desloca, ou a narrativa se desloca de Jerusalém para Antioquia, onde os crentes que haviam sido dispersos após a morte de Estevão, lá no capítulo 7, no capítulo 8 houve essa dispersão, e aqui nós temos, então, os judeus, inicialmente pregando aos próprios judeus, mas depois a Bíblia diz que esses judeus também começaram a pregar aos gregos. E aí o Senhor abençoou poderosamente o trabalho desta igreja. A Bíblia diz que muitos se converteram, no versículo 19 ao versículo 20,
E a notícia chega então a Jerusalém deste avivamento que está acontecendo na cidade de Antioquia, e então a igreja envia Barnabé para acompanhar esse trabalho. E ele confirma a graça de Deus entre os gentios, exorta os irmãos e também chama Saulo de Tarso para acompanhá-lo, onde eles vão estar ali em parceria, ensinando, doutrinando a igreja durante um ano inteiro. Então eles ensinaram a esta grande multidão a poderosa palavra de Deus. E é nesse contexto que os discípulos eles passam a ser chamados, então, pela primeira vez, de cristãos, que a gente vai ver, então, daqui a pouco, o que significa isto, por que eles receberam este nome. E aí o capítulo 11 encerra com a demonstração prática da fé diante da profecia de uma grande fome que haveria na terra, né, por meio do profeta Ágabo. E então os discípulos de Antioquia enviaram ali ajuda financeira aos irmãos da Judéia, evidenciando aí a solidariedade entre as igrejas. E assim nós temos o encerramento aí do capítulo de número 11, que a gente poderia dividir na primeira parte a defesa de Pedro em Jerusalém, logo após o reconhecimento da igreja de que os gentios também receberam vida por meio do poder do Espírito Santo. Nós temos a expansão da igreja de Antioquia, depois nós temos a missão de Barnabé, a cooperação do seu auxiliar Saulo e também a primeira vez em que os crentes, aqueles que antes eram conhecidos como os do caminho, como discípulos, como seguidores de Jesus, recebem agora o nome de cristãos. E por fim, nós temos neste capítulo a solidariedade da igreja. Então veja que Atos capítulo 11 mostra que a igreja de Cristo, irmãos, ela é chamada não apenas a incluir todos os povos, mas também a viver em unidade, ensino e solidariedade. Isso é o que marca aqui a igreja ali em Antioquia, com esse marco de caráter missionário e também universal do evangelho, alcançando não apenas os judeus, mas agora os gregos. Ou seja, o evangelho agora se expandindo para além das fronteiras de Jerusalém. E aí nós temos esse caráter missionário da igreja que nós iremos adentrar agora. Mas vamos então para o nosso textuáureo que está no livro de Atos, capítulo de número 11, verso de número 20, que diz assim: E havia entre eles varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, verso 20. Nós iremos comentar esse texto no corpo da lição. A nossa verdade prática diz o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Guarde isso. Faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A igreja não é um reduto para alguns, não é um grupo isolado e nem um fim em si mesmo. Então a igreja ela é um organismo vivo criado pelo próprio Jesus, que tem como missão principal a evangelização de povos ainda não alcançados. A igreja não é proselitista, a gente não sai tentando conquistar pessoas de outras denominações para a nossa denominação. Nós queremos alcançar povos não alcançados. Levar a mensagem do evangelho àqueles que ainda não ouviram esta mensagem, compreende? E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que eu sempre faço questão de ler com os irmãos, e ela está no livro de Atos, capítulo de número 11, verso 19 ao verso de número 30. Embora o autor tenha pontuado aqui até o verso 30, os comentários da lição se estendem basicamente até o versículo de número 26. Mas leiamos então a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E haviam entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, e o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a
todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Verso de número 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Que coisa linda, né, irmãos? Nós temos aqui na igreja um partilhar também, um socorro, conforme a profecia de Ágabo, de que haveria fome em todo o mundo. A igreja de Antioquia envia donativos para ajudar e auxiliar os irmãos que estavam na Judéia. E nós temos aqui um texto muito rico, muito cheio de muitas informações para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Ok? Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E, por fim, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Então, esses são os nossos 3 objetivos da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos avançando agora? Vamos aqui para a introdução da nossa aula. A introdução da nossa aula, o nosso autor pontua o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Veja, Antioquia, ela era a capital da Síria, não é a Síria, é capital da Síria. A Antioquia é a capital da Síria, que era uma importante cidade do Império Romano, ficando aí, irmãos, inclusive ela era uma das 3, era a terceira maior importante cidade. Depois, primeira cidade era Roma, segunda era Alexandria, e terceiro nós temos a cidade de Antioquia, que na época do apóstolo Paulo contava aí com uma média de 500 mil habitantes. Então era uma cidade cosmopolita, uma cidade muito bem desenvolvida, grande inclusive, para o contexto da época, e o evangelho alcançou esta cidade de uma forma muito clara, muito objetiva. Agora, como foi que o evangelho chegou a este lugar? Veja, conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez os cristãos ali levaram a mensagem do evangelho não apenas aos judeus, mas agora leva a mensagem do evangelho aos gentios, aos gregos. Até então, a igreja estava restrita a pregar o evangelho apenas aos judeus, ou seja, aqueles que eram descendentes de Abraão. E agora nós temos a igreja dando um passo além e pregando o evangelho também aos gregos. Isso é muito importante de se frisar aqui. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro passo, seu primeiro salto no que diz respeito à missão transcultural, a missão que atravessa cultura. Na lição de hoje nós iremos estudar sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas de perseguição e que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Então aqui nós temos o seguinte, irmãos: com aquela intensa perseguição a Estevão em Jerusalém, os cristãos foram dispersos em diversas regiões. E agora, estes cristãos dispersos, esses irmãos dispersos, eles pregavam o evangelho onde eles chegavam. Mas eles restringiam o evangelho apenas aos judeus. Só que agora, nós temos algo muito interessante aqui. É que
esses irmãos perseguidos também resolveram agora pregar o evangelho aos gentios. E aqui nós temos que destacar algumas coisas que a gente já destacou na lição passada, mas não custa nada lembrar. Primeiro que, mesmo esses irmãos perseguidos e tendo um dos seus líderes mortos, esta igreja, esses irmãos perseguidos, não se esconderam, não se privaram, não recuaram, mas eles continuaram pregando poderosamente a palavra de Deus, irmãos, com ousadia. Tanta ousadia que eles não se prendem a pregar apenas a judeus, mas agora estende o evangelho aos gentios. E isso é muito impactante. Então veja que eles não escondiam sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. E esse é um belo exemplo de fé cristã que deve nos inspirar, que deve seguir ou ser para nós um modelo, que deve nos levar a agir como eles agiram, pregando também o evangelho, queridos. Ok? E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, que é uma igreja com consciência missionária. Uma igreja com consciência missionária. Por que esta igreja tinha uma consciência missionária? Está muito claro aqui no texto. Porque, mesmo sendo perseguida, dispersa, estando fora da sua terra natal, espalhada pelo mundo, conforme o próprio texto nos aponta, veja que o texto de Atos, capítulo de número 11, verso 19, diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, continuaram até a Fenícia, a Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Olha que interessante. A igreja dispersa, ela sai pregando o evangelho. Claro, restringindo apenas aos judeus. Não pregaram a outro povo, a outras pessoas, senão somente aos judeus. A palavra usada aqui para dispersos, irmãos, no nosso texto, é a palavra que vem de uma raiz grega que traz a ideia de espalhar sementes. Então aqui os irmãos estão sendo dispersos como se espalha sementes. Ou seja, em toda parte do terreno, o agricultor espalha semente. Então, por causa da perseguição, de uma forma que cabe exclusivamente à economia divina, ao poder de Deus, Deus permitiu que esses irmãos fossem espalhados. Então, a perseguição em Jerusalém, especialmente após a morte de Estevão, agiu como uma força, irmãos, propulsora da missão cristã. Ao invés de silenciar a igreja, fez com que a igreja se espalhasse por todo o mundo para pregar o evangelho. Então veja que esse termo traz consigo uma imagem missional, ou seja, é como se Deus estivesse semeando o evangelho por todo mundo conhecido através da igreja. Através desta perseguição, eles se espalharam. Para onde eles foram? O texto aqui diz que eles foram para Fenícia, para Chipre e para Antioquia. Veja que essas localidades indicam a expansão geográfica do evangelho fora da Judéia. Um evangelho que está indo para além das fronteiras de Jerusalém. A Fenícia, que é o atual Líbano, Chipre, que é a ilha do Mediterrâneo, e nós temos também ali a Antioquia da Síria, que é a capital da Síria, é a terceira maior cidade do Império Romano, era um dos centros urbanos e comerciais mais importantes daquela época, e veja que aonde esses irmãos chegaram, o versículo diz que eles iam anunciando, claro, somente aos judeus, a mensagem do evangelho. Então eles anunciavam o quê? A palavra. A palavra aqui que aparece no nosso texto do versículo 19 é a palavra grega logos, ou seja, refere-se à pregação do evangelho. Os primeiros missionários judeus cristãos, eles não ficaram escondidos, não se privaram de pregar o evangelho, mas vejam que eles restringiram, claro, a sua mensagem apenas aos judeus. E eles fizeram isso por duas razões principais. Primeiro, por causa da barreira cultural. Segundo, por causa da barreira religiosa. Eles evitam pregar o evangelho para outras pessoas que não sejam apenas os judeus. Mas aqui fica claro para a gente que o evangelho ele vai para além das fronteiras de Israel, como aponta o nosso autor no subponto 1, porque ele vai dizer agora que
a mensagem do evangelho não fica mais restrita apenas aos judeus. Ele faz a questão de destacar o escritor Lucas, né, no verso 19 ele diz que pregaram apenas aos judeus, mas no verso 20 ele diz: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora nós temos, queridos, que esses cristãos dispersos, eles conscientes da sua missão, estenderam agora a mensagem também aos irmãos, ou melhor, aos cidadãos da cidade de Antioquia, que ainda que não eram judeus, ou seja, aos gregos. Eles começam a pregar aos gregos. Então veja que eles falavam também agora aos gregos. É interessante a gente notar isso aqui. Há uma certa variação textual aqui, uma variação importante, né, nesse texto, porque a palavra gregos aqui, alguns manuscritos vai traduzir como Helenas ou Helenas, que significa gregos. Outros traduzem como helenistas. Se a versão correta for helenistas, então se tratam de judeus de fala grega. Mas tudo aponta que, conforme os manuscritos originais, apontam para a palavra Helenas, ou Helenas, que é uma referência aos gregos. Então o contexto favorece a leitura de que refere-se literalmente aos gentios, marcando aqui uma transição significativa, porque outrora pregando apenas para os judeus, mas agora o evangelho está sendo pregado para os não-judeus. E talvez aqui, pela primeira vez, nós temos então, de uma forma mais sistemática, mais objetiva, a mensagem do evangelho alcançando pessoas não judias, né? não judaicas. E a Bíblia é muito clara também mostrar que a mensagem desses irmãos era anunciar o Senhor Jesus. Veja, eles anunciavam, diz o texto, anunciando-lhes o evangelho, né? Diz assim o texto, não é assim? Vamos ver lá, verso 19, só para a gente não citar aqui de forma a perder aqui a importância do texto. Olha o que diz o final: anunciando o Senhor Jesus. Esta era a mensagem dele. É interessante que, quando pregado o evangelho para os judeus, ele tem um caráter, a essência mesma tem um caráter. Por quê? Os judeus já viviam na expectativa do Messias. Quando o evangelho é pregado para os gentios não tinham essa expectativa do Messias. Então, a mensagem para eles, ela tem a mesma essência, mas um caráter diferente. Aí você percebe aqui que eles anunciavam Jesus, né, o evangelho do Senhor Jesus, frisando a palavra Kyrios, que é Senhor, exatamente porque o contexto dos cidadãos de Antioquia, dos cidadãos romanos, era que César era o Senhor. Então, o evangelho era anunciado e que havia um Senhor de verdade. Este Senhor não era César. Então, o verbo que aparece, evangelho, o verbo evangelho aqui, é a palavra que significa anunciar o evangelho, anunciar as boas novas, tem o sentido de proclamar as boas notícias. Já a expressão Senhor Jesus, que destaca aqui o conteúdo cristocêntrico da mensagem, veja que Jesus é o Senhor aqui é a palavra Kyrios, que é um título divino dentro do contexto judaico e também dentro do Império Romano, irmãos. E aqui nós temos então a mensagem pregada dos irmãos judeus aos gentios. Eles anunciavam que Jesus ele é o Senhor. Agora, sabe um fato curioso, irmãos? É que a Bíblia não diz o nome destes pregadores. Não diz o nome desses pregadores. Já percebeu? Quem eram esses pregadores? Qual é o nome deles? Eles eram apóstolos? Eles eram presbíteros? Eles eram diáconos? A Bíblia não menciona. A Bíblia só diz que eles pregavam, que eram judeus que foram espalhados depois da perseguição e pregavam o evangelho. E sabe o que é curioso? Nosso autor, inclusive, faz esse destaque, por isso que ele coloca aqui no subponto 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Repito, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. O que significa isso, irmãos? Nós não temos o nome destes que pregavam o evangelho,
Mas nós temos aqui Lucas enfatizando que eram homens capacitados pelo Espírito Santo. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. E o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns. Não temos menção de quem eles eram. Eles foram os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes igrejas do Novo Testamento. A Bíblia não diz o nome deles, eram cristãos anônimos e leigos, ou seja, eles não são contados entre os apóstolos, não são contados entre os diáconos, não são contados entre os presbíteros, mas eles eram usados por Deus, oh glória! E eles foram bem-sucedidos, sabe por quê? Por causa do título? Não, não menciona título. Por causa do cargo? Não, não se menciona cargo. Por causa de algum destaque pessoal? Não. A única coisa que o texto menciona do porquê eles prosperaram em anunciar a mensagem do Evangelho, o texto é muito claro em dizer que a mão do Senhor estava com eles. Eita glória! Meu Deus, era a mão do Senhor, irmãos, que estava com eles. Eu gostei muito do comentário do autor, que eles assim, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas o que fica em destaque era a capacitação do Espírito Santo dada a esses irmãos para anunciar o Evangelho. Então veja, os apóstolos eram extraordinários, os profetas excepcionais, mas somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor, ou seja, tudo que os apóstolos, que os diáconos, que os presbíteros fizeram, o fizeram porque a mão do Senhor também estava sobre eles. Agora, interessante, queridos, é você perceber que a mão do Senhor também estava sobre esses irmãos que a gente não sabe o nome, não sabemos o endereço, não sabemos o cargo eclesiástico que eles exerciam, mas a mão do Senhor estava sobre ele. A expressão mão do Senhor aqui no texto é uma fórmula veterotestamentária que indica o agir poderoso e soberano de Deus sobre a vida dessas pessoas. É a mão de Deus agindo sobre elas. Aqui o texto mostra, irmãos, que o crescimento da igreja não se deu por causa do esforço humano, nem por causa da metodologia humana, mas o crescimento se deu por causa da atuação divina na vida da igreja. Era a atuação de Deus, era a mão de Deus, irmãos, agindo poderosamente na vida da igreja. E isso fez toda a diferença na vida desta igreja. E aí, queridos, nós temos a sinopse do ponto 1, que diz: a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Mesmo dispersada, mesmo perseguida, esta igreja tinha o compromisso de continuar proclamando a mensagem do evangelho. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tranquilo, podemos avançar. Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa aula de hoje. Nosso segundo ponto fala sobre uma igreja com a visão transcultural. Olha que coisa interessante acontece, queridos. A mensagem do Evangelho, como eu já frisei aos irmãos, e vou retornar aqui para a gente poder contextualizar melhor a nossa aula de hoje, embora o ponto 2, como eu tratei de forma expositiva os versículos 19 e 20, a gente já pontuou um pouco. Mas vamos lá. Cultura grega, ou seja, cultura helênica. Lembre-se do que eu falei para vocês. O texto, há uma variante ali textual que aponta que poderia ser os helenistas, os judeus de fala grega ou os próprios gregos em si. E o texto claramente aponta no texto original, ou se faz mais referências aqui aos próprios gregos. E aí nós temos aqueles judeus que agora levaram a mensagem do evangelho em Antioquia para aqueles que eram gregos. Então a expressão falaram aos gregos é muito importante aqui, porque de acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus às pessoas não judias. E veja que ou seja, não judaicas. E aí a gente vê que isso mostra que a igreja ela começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras de Israel.
para além das fronteiras do povo judaico, irmãos. Então agora nós temos o evangelho indo para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas ainda não conheciam a fé judaica e a mensagem agora estava alcançando estas pessoas para a glória de Deus. Enfim, nós temos aqui literalmente o cumprimento daquilo que Jesus falou em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, essa mensagem agora está de fato alcançando as pessoas além das fronteiras de Israel, além da Palestina. E aí, queridos, nós temos a contextualização da mensagem. Como eu falei para os irmãos, quando os judeus pregavam a mensagem do evangelho para outro judeu, eles pregavam já partindo do pressuposto, da espera de todos os judeus pelo Messias. E aí eles faziam apanhados a partir do Antigo Testamento, eles pregavam baseados, fundamentando a sua mensagem nos textos do Antigo Testamento. Você vai ver isso com muita clareza nas mensagens de Estevão, ele fundamentando a sua mensagem ali no Antigo Testamento, mas isso não faz sentido pregar essa mesma mensagem baseando no Antigo Testamento para povos, para nações que não tinham a expectativa do Messias. E aí nós temos uma contextualização da mensagem. E aí nós vemos que eles focaram em anunciar que Jesus é o Senhor. E aí nós temos, irmãos, que o texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento como base para a sua mensagem, para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria qualquer sentido para o seu público. Aí eles agora, pregando aos gentios, eles vão então mencionar que Jesus é o Senhor. Então, diferente do discurso de Estevão, diferente dos discursos daqueles que pregavam para os judeus, nós temos agora essa mensagem apresentando Jesus como Senhor. Então, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, veja que a mensagem é destacada de que que Jesus é o Senhor. Ou seja, eles estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e voltar-se para o único Deus verdadeiro, ou seja, para o único Senhor, que é Jesus. Desta forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. E aí nós temos agora o evangelho indo para além das fronteiras de Israel, uma igreja com uma visão transcultural, uma igreja que não se limitou a pregar apenas para os descendentes de Abraão, para os hebreus, para os judeus, mas agora a mensagem está sendo levada a alcançar também aqueles que estão fora de Israel. E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 2, que diz assim: cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Aqui vale uma palavra importante. Nós podemos contextualizar a mensagem para alcançar diferentes culturas. O que nós não podemos é negociar a mensagem, é perder a essência da mensagem. A forma como a mensagem será apresentada, a ênfase que será dada a determinados pontos da teologia para que se torne mais compreensível aos ouvintes, pode ser feita, desde que não se perca a essência da mensagem do Evangelho, que Jesus é o Senhor, que aquele que quer vir a Deus ou que deseja se voltar para Deus precisa passar pelo arrependimento, precisa crer em Jesus de todo o seu coração. Então, irmãos, a essência da mensagem tem que ser preservada, embora métodos possam ser diferentes. Então é importante que a gente diga isso, principalmente no nosso país, onde há uma certa polarização muito grande, né, de igrejas, de denominações, de grupos religiosos, de pessoas que professam a fé em Jesus e cada um diz que professa de um jeito ou de uma maneira. Eu penso que há muitos povos e muitas culturas, mas a cultura do cristão, a base da fé cristã está na palavra de Deus. Então a gente tem que ser guiado por ela e somente por ela. Ok? Tranquilo? A base, a essência da nossa mensagem é a palavra do Senhor Jesus. Tranquilos? Vamos avançar agora? Vamos então para o nosso
Terceiro ponto da nossa aula de hoje. Nosso terceiro ponto fala sobre uma igreja que forma discípulos. Uma igreja que forma discípulos. Queridos, o nosso autor aqui foi muito pontual em trabalhar a maneira como a igreja discipulava aqueles novos convertidos, que eu penso ser uma grande falha hoje da nossa igreja de um modo geral. Nós somos ágeis em pregar e ganhar, mas temos muita dificuldade em discipular os novos crentes. Se você pega a história da Igreja da Assembleia de Deus chegando aqui no Brasil, não apenas a Assembleia, mas tratando também dos luteranos que chegaram em 1530, se tratando também da Igreja Batista que chegou em 1859, aí você pega os presbiterianos também chegaram em meados aí do século XIX. E aí nós temos também a Igreja, a Assembleia de Deus, que chega no início do século XX, irmãos. Aí nós temos aí a igreja, ela não só ganha vidas, mas ela discipula vidas. Ela discipula novos, não é? Discipula novos, os novos crentes em Cristo Jesus. Elas não se prendem apenas a evangelizar, apenas a ganhar vidas, mas elas estão discipulando vidas. Isso é muito importante de se dizer também aos queridos e amados irmãos. Então vejam, só refrisando aqui aos irmãos, em 1500 o catolicismo chega aqui ao Brasil através, né, da própria descoberta, né, do Brasil ali com a chegada de Pedro Álvares Cabral. E aí nós temos também os luteranos em 1532, os batistas que chegam também em 1871, só corrigindo aqui, né? E os presbiterianos que vão chegar em 1859. E aí nós temos os pentecostais, né, chegando aí, especificamente fundando a Assembleia de Deus no ano de 1917, ou melhor, 1918, mas nós temos também a igreja, né, os pentecostais, chegando aqui através de Gunnar Wingren, Daniel Berg e Gunnar Wingren, no ano de 1910, que é quando esses missionários suecos chegam aqui no Brasil. E aí, queridos, nós temos uma análise a ser feita de que essa igreja não apenas pregaram o evangelho, mas elas discipularam vidas. Veja que a base da igreja precisa ser também o discipulado, irmãos. Não basta ganhar, é preciso discipular. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado em Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram para a igreja de Antioquia Barnabé. E chegando ali, Barnabé percebeu que de fato está confirmado a notícia que se ouviu em Jerusalém de que a graça de Deus de fato havia descido entre os irmãos gentios. E como um homem de bem, diz o texto, cheio do Espírito Santo, Barnabé era um homem cheio de fé, encorajou os irmãos, mas ele percebeu que a grandiosidade do impacto do evangelho em Antioquia foi tão grande que ele precisava de apoio. Então ele vai até a cidade de Tarso, onde ele vai buscar um companheiro para auxiliá-lo no discipulado. E a Bíblia diz que ele vai buscar então Saulo, que tornou-se o seu auxiliar na missão de discipular a igreja de Antioquia. E aí o texto nos aponta que não basta, irmãos, né, como diz o nosso autor, não basta a gente ganhar almas, é preciso nós ensiná-las. Não basta nós evangelizarmos e termos lá 10, 20, 30, 50, 100 convertidos. Sim, sem discipulado não fizemos nada. É preciso ganhar e discipular. É melhor que se ganhe 10 pessoas e discipule as 10 do que você ganhar 100 sem discipular nenhuma. O resultado vai ser muito ruim, muito ruim. Você ganha, mas não discipula. É como gerar um bebê e não cuidar dele, simplesmente abandoná-lo. Então, irmãos, a base do discipulado, ou seja, o discipulado é a base para
o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja. É necessário que haja o discipulado. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Veja que o crescimento saudável só é possível por meio da obra de evangelização e por meio da obra do discipulado. Evangelização e discipulado são caras da mesma moeda, irmãos. De um lado está a evangelização, do outro lado está o discipulado. Tem que evangelizar, tem que discipular. Tem que discipular enquanto evangeliza. Entende? Então não pode desassociar isso. Você não pode dizer assim, pastor, minha missão é pregar. E sai pregando e proclamando e ganhando vidas. Mas quem vai discipular essas vidas? É preciso que haja esse trabalho aí de pregar e também de discipular os novos crentes, os novos cristãos, ok? E aí nós temos um detalhe importante. A Bíblia diz que, no nosso subponto também da nossa lição, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de irmãos, haviam sido chamados de crentes, de discípulos, de santos. Também foram identificados como os do caminho, eram do caminho. Mas agora, na cidade de Antioquia, eles passam a ser chamados de cristãos. Sabe o que é interessante aqui? É que quando eles são chamados de cristãos, a primeira impressão que a gente pensa é que é um nome dado por eles mesmos, não é assim? Mas não é. O termo cristão, que aparece no texto grego, é cristianos, e aparece apenas no texto do Novo Testamento 3 vezes, um aqui, outro em Atos, capítulo 26, versículo 28, e 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 16. Somente nesses 3 textos, no contexto do Novo Testamento, aparece a palavra cristão. E o sufixo ianos, né, cristianos, ianos, indicava então o pertencimento a um grupo ou a um líder, como por exemplo nós temos também no Novo Testamento os herodianos, é assim? Então os cristãos, a palavra cristão significa literalmente seguidores de Cristo. A palavra cristão significa literalmente seguidores de Cristo, ou seguidores do Cristo. É um título possivelmente dado, né, aos cristãos na época de forma pejorativa, de forma sarcástica, de uma forma de zombaria, irmãos. Eram as pessoas que não conheciam o evangelho nem os crentes, eles então de forma pejorativa disseram, eles são seguidores do Cristo. É os seguidores do Cristo, aí chamaram eles de cristão, é os cristianos. Então eles faziam isso de forma pejorativa. Mas a igreja cristã, a igreja, ela adota esse termo de cristão e passa então a ser identificado como os cristãos. E é interessante a gente notar isto porque traz, não é, a identidade da igreja, dá uma ênfase sobre o caráter da igreja. Quando nós olhamos esta expressão se referindo aí aos cristãos, nós percebemos então que aí a igreja passa a ser reconhecida como uma semelhança ou como alguém que é semelhante a Cristo. Isso é bom, porque a igreja passa a ser reconhecida como semelhante, por sua semelhança com Cristo, pelo seu relacionamento com Cristo, entende? E isto deve, inclusive, nos servir de exemplo. Será que nós estamos sendo reconhecidos como seguidores do Cristo, seguidores de Jesus? Será que a palavra cristão está sendo usada corretamente com relação a nós? Porque tem pessoas que são chamadas de cristãos, mas não tem qualquer semelhança com Jesus. E ser chamado de cristão sem ter qualquer semelhança com Jesus é, na verdade, uma incoerência sem tamanho. Entende? É uma incoerência sem tamanho você ser chamado de cristão, mas você não tem qualquer semelhança com Jesus no que diz respeito às suas atitudes, no que diz respeito à maneira de você viver. Compreende? Então aí nós temos a identidade cristã. Veja, o que realmente define um cristão não é apenas o nome ou rótulo, sou cristão, ou tenho o nome de cristão. Nosso autor diz, mas sim a sua vida, a sua fé e as suas atitudes. Sua vida, sua fé e suas atitudes. Isto vai identificar se você é ou não um seguidor do Cristo. Se você é de fato um cristão. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado, nosso autor vai pontuar isso, de forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstraram um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, o nome cristão, que aparece apenas 3 vezes no texto, como eu já mencionei aos irmãos, segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus. Olha o que significa ser cristão. Crer em Jesus, abandonar o pecado
receber a salvação como um presente dado por Deus por meio da sua graça. Entende? Isso é ser cristão. Olha, três itens. Crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente dado por Deus por meio da graça. Isso é ser cristão. Ok? Então a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Vamos então para a nossa conclusão, que diz assim: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada do evangelismo, mas é a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Irmão, você não precisa ter tudo de Deus para cumprir o propósito de Deus, mas você precisa entregar tudo a Deus. Entregar-se por completo a Deus, para que Deus lhe capacite a pregar e a fazer a obra dele. Amém, queridos? E aí a nossa frase, finalizando aqui a nossa aula: a Igreja de Cristo não se limita a paredes. Ela é chamada para atravessar fronteiras e transformar o mundo. Você não pode ficar limitado às paredes. Vá além delas e proclame Jesus aonde quer que você for. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nós ficamos por aqui, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar conosco, nos acompanhando. Obrigado por você estar aqui assistindo mais esta aula para a glória de Deus. Que a sua aula seja uma bênção e que Deus te use poderosamente para a glória dele, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. EBD que transforma vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.